Close your eyes. Fechem os olhos. Om Shahana Vavatu Sahano Hunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvi Navadhitamastu Ma Vidvishavahe Om Shanti, Shanti, Shanti. My humble prostration at the lotus feet of Sri Gurudev and Sri Guruji. Minhas humildes prostrações ao Sr. Gurudev e ao Guruji. My humble pranam to all of you who are present here and those who are present online. Minhas humildes prostrações aos que estão presentes aqui e aos que estão presentes online. Please open your eyes. Abram os olhos. In the last satsang, No último satsanga, we were discussing about sannyasa and yoga. nós discutimos sobre sannyasa e yoga. Sannyasa is the path of renunciation, Sannyasa é o caminho da renúncia, complete dedication to God. dedicação completa a Deus. It is the path of contemplation and meditation. É o caminho da contemplação, da meditação. And yoga is the path of selfless action Yoga é o caminho da ação sem and interesse self-control. e autocontrole. We are discussing about the first two verses of the chapter 6 of the Bhagavad Gita. Nós estávamos discutindo sobre o capítulo 6 do Bhagavad Gita. And we have discussed about who is a real sannyasi and yogi. E estávamos discutindo sobre quem é o real sannyasi e quem são os reais yogis. Anashrita karma phalam karyam karma karati yoho sasannyasi cha yogi cha. This was the definition of sannyasa and yoga by Lord Krishna. Essa é a definição do sannyasa e do yoga do Sr. Krishna. So he says, whenever we perform some activities without attachment to the result of action, then we are a yogi, we are a sannyasi. Ele diz que toda vez que a gente oferece uma ação sem apego, nós somos um sannyasi e um yogi. We had also discussed that this body is also the result of our past actions. E a gente também discutiu que esse corpo é o resultado das nossas ações passadas. Past actions means the action done in the previous life. E as ações dizem respeito ao que nós fizemos em nossas vidas passadas. We had performed many activities desiring for certain result, certain fruits. Alguém pode me ajudar? You had worked in the previous life to fulfill our desires and expectations. Então, nas nossas vidas anteriores, a gente trabalhou para cumprir os nossos desejos e as nossas expectativas. Many desires are fulfilled and many remain unfulfilled. Muitos desejos foram satisfeitos e muitos não foram satisfeitos. Those desires are not fulfilled in the previous part.
E aqueles desejos que não foram satisfeitos anteriormente, To fulfill the desires, we born again into this world para satisfazer esses desejos, então, nós nascemos de novo neste mundo, with a new body. com um novo corpo. So, life after life, we have come to this world to fulfill our unfulfilled desires. Então, vida após vida, nós viemos a esse mundo para satisfazer os nossos desejos. As long as we are interested in fulfilling our desires, we are attached to the body. Enquanto nós estivermos tentando satisfazer os nossos desejos, nós estamos apegados ao corpo. This body is a medium, an instrument to fulfill our unfulfilled desires. Esse corpo é um instrumento para satisfazer os nossos desejos insatisfeitos. So, as long as we are attached with this body, we are not a yogi, we are not a sannyasi. Então, enquanto estivermos apegados a esse corpo, nós não somos um yogi, nós não somos um sannyasi. So, to be a yogi and sannyasi, we have to rise above our body consciousness. Então, para ser um sannyasi, a gente precisa elevar nossa consciência acima do corpo. Rather than satisfying our senses, rather than giving comfort to our body, we should think something higher. Ao invés de satisfazer as necessidades do nosso corpo, as nossas vontades, nós devemos pensar em algo maior. So, the very common and very simple definition of yoga is union or oneness. Então, a simples definição do sannyasa ou yoga é a unidade. So, union with what? Oneness with what? When you talk about Union with what, please? union, oneness, being one with. So, Se tornar único. we want to be one or unite with who? Então, nós queremos nos tornar únicos com aquele que. So, it is union or oneness with God, God and only with God. Então, é a união com aquele que é Deus, Deus e apenas Deus. So, how to be one with God? Então, como ser um com Deus? As long as I am thinking that I am body, I cannot be united with God. Enquanto eu penso que eu sou o corpo, eu não posso ser um com Deus. As long as I am thinking my physical comfort, I cannot be united with God. Enquanto eu penso no meu conforto físico, eu não posso me unir a Deus. As long as I am interested in satisfying my senses, I cannot be one with God. Enquanto eu estou interessado em satisfazer os meus sentidos, eu não estou unido a Deus. I should understand that I am not the body, I am the soul. Preciso entender que eu não sou o corpo, eu sou a alma. So I should be God conscious, not body conscious. Então eu devo ser a consciência divina, não a consciência corporal. Thinking that I belong to God, God belongs to me, then this is the way to sannyasa and yoga. O pensamento é que eu pertenço a Deus e Deus pertence a mim. E Deus pertence a mim. Isso é ser sannyasi ou yoga. So when you talk about kriya, kriya means action and ya means God. Então, quando a gente fala sobre Kriya, Kri significa ação e A significa Deus. So when you act in this world with God consciousness, then our activities will be kriya.
Então, quando a gente age nesse mundo com essa consciência, isso é Kriya. When you observe our own breath, thinking that God is taking breath, then this is Kriya. Quando a gente observa a respiração e pensa que é Deus respirando, isso é Kriya. So we have to live in this world thinking that I am an instrument of God, then I am heading towards Godhood and I am a yogi, I am a sannyasi. Então a gente deve viver com essa consciência de que eu sou um instrumento de Deus. Eu sou um sannyasi, eu sou um yogi. When I forget that I belong to God and live in body consciousness, then I am not a yogi, I am not a sannyasi. Quando eu esqueço que eu sou isso, eu não sou um yogi, eu não sou um sannyasi. So to be yogi and sannyasi, there is no need of running away from family life or running away from society. Então, para viver uma vida de sannyasi ou yogi, não é preciso correr dos nossos deveres ou viver em sociedade. So we will live in the society, we will live in the family, but thinking that I am not the body, I am the soul. Então, devemos viver em sociedade com o pensamento de que eu não sou o corpo, eu sou a alma. Thinking that I am an instrument of God and working in the society, I can be a yogi and sannyasi. Pensando que eu sou um instrumento de Deus e vivendo em sociedade, eu posso ser um sannyasi e um yogi. Today we will learn some more things about yogi and sannyasi. Hoje nós vamos aprender mais algumas coisas sobre yogi e sannyasi. In the last satsang, we had also discussed that to be a sannyasi, we have to be first be a yogi. No último satsanga, a gente discutiu que para ser um sannyasi, você também precisa ser um yogi. Sannyasi is a higher state of living, Sannyasi é o estado mais elevado de vida. and yogi is a preparation state. E o yogi é o estado preparatório. So to be a sannyasi, we have to pass through the state of yogi. Então, para ser um sannyasi, a gente deve passar do estágio de um yogi. So now we will discuss more about the state of a yogi and the state of a sannyasi. Então, agora nós vamos discutir sobre o estado de um yogi e o estado de um sannyasi. So in the third verse of the sixth chapter of the Bhagavad Gita, Então, no verso desse capítulo da Bhagavad Gita, the Lord Krishna says, o Senhor Krishna diz: Arorukshor yogam karma karanamujyate yogarudhasya tasyeva samakaranamujyate. So, in order to work in the path of spirituality, Então, para saber o que é no caminho da espiritualidade, o que fazer, there are two stages. há dois estágios. One stage is related to practice, Um estágio está relacionado à prática and the other stage is related to perfection. e o outro estágio está relacionado à perfeição. The stage of practice is yogi, O estágio da prática é yogi and the state of perfection is e o sannyasi. estágio da perfeição é sannyasi. Suppose there is a mountain. Suponha que há uma montanha. You want to reach the peak of the mountain. Você quer alcançar o topo da montanha. So you have to start from the bottom.
Então, você tem que começar da parte de baixo. And we have to climb the hill. E a gente tem que subir a montanha. And after climbing, we will reach at the top of the hill. Sorry, top of the hill, mountain. Então, depois de alcançar o topo da montanha, So, in order to reach the top, we have to climb the mountain. para atingir o topo da montanha, a gente tem que escalar. When we are climbing the mountain, we are a yogi. Quando você está escalando a montanha, você é um yogi. When you reach at the top, we become a sannyasi. Quando você chega no topo, você é um sannyasi. So, to climb the mountain, we need to work hard. Então, para subir a montanha, nós precisamos trabalhar duro. Climbing is very, very difficult, very, very painstaking. Subir é muito, muito difícil. Pode ser muito doloroso. One has to work hard to climb the hill. É preciso trabalhar duro para escalar a montanha. But once we reach at the top of the hill, Mas quando a gente alcança o topo da montanha, then we are joyful. então nós somos alegres, felizes. No need to uh, do hard work. Não precisa mais de trabalho duro. We can rest in peace. A gente pode descansar em paz. We can rest in joy. A gente pode descansar na felicidade. Our mind will be cool and composed. Nossa mente vai estar calma e tranquila. And our mind will be peaceful and meditative. Nossa mente vai estar em paz e meditativa. So as long as we are we're climbing the mountain, Então, enquanto a gente está trabalhando em subir a montanha, our mind is struggling. a nossa mente está lutando. And once we reach it at the top, E quando a gente alcança o topo, there is no more struggle. não há mais luta. You might have know the names of Edmund Hillary and Tenzing Norgay. Edmund Hillary and Tenzing Norgay, they are the two people who climbed the world's biggest mountain. Os dois subiram o Everest, o Hillary e o Tenzing. Ele falou de duas pessoas que subiram o Everest. Quais eram os nomes das pessoas? Alguém? Edmund Hillary Edmund e Hillary. o Tenzing. Mobu Tenzing. So these are the two persons who climbed the world's highest mountain Então, eles subiram a montanha mais alta, called Everest. que é o Monte Everest. They worked very, very hard in order to reach the top of the mountain. Trabalharam muito duro para atingir o topo da montanha. They become the world's renowned face. They become renowned personality. Very important. Se tornaram muito famosos. Pessoas muito importantes. So our life is also, the spiritual life can be compared to climbing a mountain. Então, a vida espiritual ela pode ser comparada como subir uma montanha. The spiritual life is a struggle A vida espiritual ela é dura, batalhosa, against our negative tendencies and negative values. com as nossas tendências negativas e os nossos valores negativos. So as long as we are a sadhak, a practitioner, we have to fight all odds of our life. Então, enquanto a gente faz as nossas práticas espirituais, a gente deve lutar para nos melhorarmos. In Kriya Yoga Sadhana, we says that we have to cross the 5 lower chakras.
Na Kriya Yoga, a gente diz que a gente deve ultrapassar os nossos 5 chakras inferiores. Está acima desses chakras. This spinal cord acts as a mountain. Aí ele está comparando isso como uma montanha para escalar. The Muladhara chakra, O Muladhara Chakra, the Swadhisthana chakra, Swadhisthana Chakra, Manipura, Manipura, Anahata, Anahata, and Vishuddha. Vishuddha. These 5 chakras we have to climb up. Esses 5 chakras a gente tem que subir. As we have discussed in the last satsang that these 5 chakras are related to 5 desires. Nós discutimos que esses 5 chakras estão relacionados a 5 desejos. Unless we conquer these desires, Devemos conquistar esses desejos. we cannot climb the mountain of our own body. E enquanto não conquistarmos esses desejos, não podemos subir a montanha do nosso próprio corpo. And this is the period of a sadhana. Isso é o período da sadhana. And during this sadhana, we have to be very, very sensitive and very, very hard work. E durante a sadhana, a gente deve ser muito sensível e trabalhar muito duro. So those who are sadhaks, practitioners in the path of yoga, they are called in the verse as Arurukyu. Sorry. Those who are practicing yoga, they are called Arurukyu. Esses que praticam yoga, eles são chamados Arurukyu, Arurukyu Muner Yogam Karma Karana Muchyate. There is a word called Arurukyu. entenderam, né? Arurukyu means those who are climbing. Like having the child. And those who have already climbed up. In this verse, they are called Yoga Rudha. Sorry. Yoga Rudhasya Tasyeva Samakarana Muchyate. So there are 2 words. One word is Aruruksha, the second word is Yoga Rudha. Então há 2 palavras. Um é Arurucha e a segunda Yoga Rudha. Yogarura. That means was already established in yoga, they are called Yoga Rudha. Que significa aquele que já está estabelecido no Yogarura. And those who are in the process E aqueles que estão no processo of climbing up de subir and reaching and establish, estão alcançando a estabilidade, they are called Arurukyo. eles são chamados de Aruruchu. These are the 2 Sanskrit words. São 2 palavras em sânscrito. So one is trying and one other is already reached. Então, uma significa que está tentando e a outra que já chegou. So there are 2 stages in spiritual practice. Então, há 2 estágios na prática espiritual. One is the state of practicing, Um é o estágio da prática and the other is reaching the perfection. e o outro é alcançar a perfeição. Reaching the perfection is reaching the top of the mountain, Alcançar a perfeição é alcançar o topo da montanha. and practicing the yoga is climbing the hill. E praticar yoga é subir a montanha. Here in this verse, it is said, Arurukyo Munehe. There is a word called Muni.
this word is often used in India for saints. Essas palavras que eu disse são usadas na Índia para designar santos. The word Muni A palavra Muni has come from mana. vem de mana. Mana means mind. Mana significa mente. So from mind, the word has come Muni. Então, da palavra That means mind se tornou Muni. Isso significa those who are thinking, they are called Muni. esses que estão pensando é Kamuni. Muni. Muni. In Sanskrit, it's called Manana Silatvat Muni. That means those who are thinking, contemplating, they are called Muni. Isso significa que aqueles que estão pensando e contemplando são Karma Muni. In this world, we have been eating, drinking, earning money, and we are after the physical pleasure, we are in family, we are in friends, and we are happy with this. Nesse mundo, a gente está comendo, bebendo, se divertindo com os amigos e estamos bem com isso. And we think this is the life. E pensando que isso é a vida. And we think this is the pleasure. E pensando que isso é o prazer. But there are a few people who start thinking, is this the life? Mas há algumas pessoas que estão pensando, isso é a vida? Is this the pleasure? Isso é prazer? They question themselves. E a pergunta continua. They think that it is the end or there is something else is there. Tem mais alguma coisa além disso? They start thinking and questioning about the life. Então começaram a questionar e pensar sobre a vida. They also question that is there anything else? Eles pensaram, será que tem alguma coisa a mais? This thing had happened in the life of Gautama Buddha. Isso aconteceu na vida de Gautama Buda. Buddha was living in the palace of Kapilavastu. Buda viveu In the palace, no palácio. his father had arranged all sorts of luxurious life inside the palace. O seu pai, ele proveu todo tipo de vida luxuosa dentro do palácio para o Buda. He married his son so that he will enjoy his life. Então ele fez isso para que seu filho pudesse aproveitar a vida. His father, the king, had built 3 palaces inside his royal kingdom Seu pai tinha 3 palácios dentro do reino, for the 3 different seasons, para 3 diferentes estações. and he has arranged all comforts and luxuries. E ele conseguiu fazer com que todos esses lugares tivessem os luxos necessários. But one day he came out of the palace. Mas um dia, Gautama saiu do palácio. By then he was 29 years of old. Ele tinha 29 anos quando ele saiu. When he came out of the palace, he saw 4 persons. Quando ele saiu do palácio, ele viu pessoas pobres. He saw an old man walking in the street. Viu homens velhos andando na rua. With the help of a stick, Ajuda de uma bengala. Homem com bengala. É isso? Com a ajuda de uma bengala. he had never seen such an old man inside the palace. E ele nunca tinha visto um homem nessas condições dentro do palácio. So when he says he could not
he was surprised to see such a person. Então ele ficou surpreso em ver uma pessoa nessa condição. He asked, "What is this?" Então ele perguntou: o que é isso? And then he got the answer that everybody has to pass through this period. Então ele teve a resposta de que todo mundo deve passar por esse período. Everybody has to pass the old age stage. Que todos Everybody devem has to passar, pass through this old age. que todo mundo deve passar pelo estágio da velhice. Then he saws, then he saw another person to whom people are taking him to hospital. Então ele viu outra pessoa sendo carregada para o hospital. The person was very sick, A pessoa estava muito doente. and Buddha, the Gautama Buddha, he never seen such a person. E Gautama Buda nunca tinha visto uma pessoa daquele At jeito. that time, he was Siddhartha. Naquele tempo His ele era name was Siddhartha. 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 So he had never seen a sick person. Ele nunca tinha visto alguém doente. So he again said, "What is this?" Então ele de novo disse: o que é isso? Then he was told, "This body has to pass through also this stage." Então foi respondido para ele que o corpo também deve passar por esses estágios. Sometimes the body may be sick, Às vezes o corpo fica doente and we have to hospitalize it. e a gente tem que hospitalizar. We have to do medication Devemos tomar remédios and keep our body healthy. e manter o corpo saudável. He saw another person. E ele viu outra pessoa. The person was already died, A pessoa já estava morta. and people were carrying them for cremation. E as pessoas estavam carregando o corpo para a cremação. And the Siddhartha have never seen such a person. E Siddhartha nunca tinha visto uma pessoa nessa situação. He asked, "What happened to that man?" Ele perguntou o que aconteceu com aquele homem. He got the reply that that man has already died. Ele teve a resposta de que aquele homem já tinha morrido. Siddhartha had never heard about a person dying. E Siddhartha nunca tinha ouvido sobre uma pessoa que tinha morrido. Then he was told, "Everybody has one day had to die." Então foi dito a ele que todo mundo também tem que morrer. He gets surprised. Ele ficou surpreso. Then he saws another person, a wandering monk. E ele viu outra pessoa, um monge andarilho. Then he asked, "Who is this?" Ele perguntou: o que é isso? Then he got the answer that he is a monk. E ele teve a resposta de que aquilo era um monge, He has renounced the life que ele tinha renunciado à vida and living the life as a wandering monk. e estava vivendo a vida como um monge andarilho. And on that day, when he returned back to his palace, he Ne- thought about all this. E quando ele voltou para o palácio, ele pensou em tudo isso. He had never seen an old man, a sick person, a dead person, and even a monk all through his life. Ele nunca tinha visto uma pessoa doente, uma pessoa morta ou um monge andarilho em toda a sua vida. When he saw for the first time, then he started thinking about himself. Então ele começou a pensar sobre ele mesmo. He thought, "I'm living a life of luxury and comfort. I never knew that I have to pass through all these stages." Ele pensou: eu estou vivendo essa vida luxuosa e eu nunca pensei que eu pudesse passar por todos esses estágios. And he started questioning himself about his own life. Então ele começou a se questionar sobre sua própria vida. Then one day he left the palace unknown to others.
Então, um dia ele deixou o palácio e, he went to the forest. sem que ninguém soubesse, He went to the forest and started his spiritual journey. ele foi para a floresta e começou a sua jornada espiritual. After 6 years of spiritual practice, Depois de 6 anos de prática espiritual, he attained realization. ele alcançou a realização. So, his life is a great lesson for us Então, a sua vida é uma grande lição para nós, to think what life is. para pensar o que é a vida. Every day we see old man, sick person, dead person, Todos os dias nós vemos pessoas idosas, doentes, mortas, but we never thought about it. mas a gente nunca fala sobre. We never thought that we will also one day have to pass through this. A gente nunca pensa que um dia isso vai acontecer, que a gente vai passar por isso. As long as we are young, we can enjoy the world. Enquanto somos jovens, a gente pensa que pode aproveitar o mundo. But once you are old, sick, then cannot enjoy this world. Mas quando a gente está velho ou doente, a gente não pode aproveitar. We should have a higher vision of life. Então, devemos ter uma visão elevada da vida. So, don't you think about what is a real life? They are called money. Então, devemos pensar o que é a vida real, que é chamada de Muni. They are called saint. Saints. São chamados de santos. So, those who thought that whatever I am eating, drinking, sleeping, working, earning, this is not the real life, there is a higher purpose. Eles pensaram que o que eu estou ganhando, o que eu estou vivendo, o que eu estou bebendo, isso não é a vida. Esse é um propósito maior. This starts a spiritual journey. Isso começa a vida espiritual. They are called yogi. They are called arurukyo. Eles são chamados de yoga, eles são chamados de They are called arurukyo. Arurukyo. They are called sadhaka. Eles são chamados de sadhaka. So we have to think that where I stand, Então devemos pensar onde eu estou. I am a sadhak Eu sou um or sadhaka ou an ordinary person. uma pessoa comum. If I am a sadhak, Se eu sou um sadhaka, I have to work, I have to proceed, I have to move towards perfection. se eu sou um sadhaka, eu devo trabalhar, eu devo seguir em direção à perfeição. This perfection is called siddha. A perfeição é chamada de siddha. So, from an ordinary man, we have to pursue a life of sadhaka. Sadhaka, practitioner, yoga practitioner. Só para uma vida comum, a gente deve viver uma vida de sadhaka, é isso? From the state of sadhaka, we have to move towards siddha. Então, de um estágio de sadhaka, a gente vai prosseguir para um estado de siddha. Sadhaka and siddha are two Sanskrit words. Sadha e siddha são duas palavras em sânscrito. Sadhaka e siddha. Sadhaka is who are practicing yoga Sadhaka é aquele que está praticando yoga, in the state of beginning, no estágio inicial. and siddha is the state of perfection. Siddha é o estágio da perfeição. Arulukya and sadhaka, they are the same. Arulukya and sadhaka, they are the same. Arutha e sadhaka é o mesmo. Siddha and yogarudha,
they are the same. Siddha e Yoga Rudra é o mesmo. So we have to start our spiritual journey as a sadhaka Então devemos começar nossa vida espiritual como sadhaka, and to start the journey as a spiritual practitioner or sadhaka, we have to remain in the world and we have to work. então para começar nossa vida como um sadhaka, a gente deve continuar no mundo e continuar trabalhando. And we have to work with renouncing the fruits of action. Devemos trabalhar e renunciar aos frutos de nossas ações. We cannot run away from work. Nós não podemos correr do trabalho, We cannot run away from the family life. não podemos correr da vida familiar, We can run away from the social responsibilities. das responsabilidades sociais, We cannot run away from family responsibilities. das responsabilidades familiares. We have to work and discharge all our responsibilities, Devemos trabalhar e cumprir todas as nossas responsabilidades, but without expectations, mas sem expectativas, without attachment. sem apego. So we will not renounce the work, but renounce the result of action. Sorry? We will not renounce work or run away from the work, but we have to renounce the result of the action. Então, a gente deve continuar o trabalho, mas renunciar aos frutos da ação. And if you really discharge our duties, our responsibilities, then we are preparing ourselves for higher upward journey. Então, se a gente se preparar para as nossas responsabilidades e cumpri-las, a gente está preparado para uma jornada, para uma grande jornada. So spiritual life involves hard work. Então, a vida espiritual significa Trabalhando. trabalho duro. Spirituality is not for lazy people. Espiritualidade não é para Pessoas fáceis. pessoas fracas. So to be spiritual, we have to be more active. Para ser espiritual, devemos ser mais ativos. In Kriya Yoga, we practice two types of action. Na Kriya Yoga, nós praticamos dois tipos de ação. One is called Prana Karma, Uma se chama Prana Karma and the other one is called Niskam Karma. e a outra se chama Nishkama, cara. Nishkama Karma. Prana Karma means Prana Karma significa breath control. controle da respiração. Niskam Karma means Niska Karma significa working without expectation, without attachment. trabalhar sem expectativa e sem apego. So, if we can regularly practice the Kriya techniques Então, involving breath control, se a gente puder praticar as técnicas da Kriya regularmente and doing all our work dedicated to God without expectation of the result, then we can be a sadhak, we can be a advanced sadhak. e dedicar todo o nosso trabalho a Deus, a gente pode ser sadhaka. So we have to be first of all a sadhak, then an advanced sadhak. Então, primeiro nós devemos ser um sadhaka e depois um sadhaka avançado. As we march ahead in spiritual practice, we will reach to the stage of Siddha, or we can say
Yogarudha. Enquanto a gente continua a nossa jornada, a gente vai atingir o estado de Siddha, Siddha ou Yogarudha. Yogarura. So Yogarudha is the stage of perfection. Yogarura é o estágio da perfeição. So in the verse it says, Arurukshyo muner yogam karma karanam uchyate means to be a yogi, the sadhana is karma. Esse verso significa que alguém entendeu? Repeat, please. We have to work. To be a yogi, we have to work. Então, para ser um yogi, a gente tem que trabalhar. Activity is the instrument or medium through which we can progress in the path of yoga. A ação, ela é o instrumento que a gente deve usar no caminho da yoga. Our action, our activity should be free from attachment, free from expectations. Nossas ações devem ser livres de apego, livre de expectativa. And also, there should be good control of our senses. Também devemos ter um bom controle dos nossos sentidos. And if we practice well, we advance in the practice of yoga, then we will reach to the state of perfection called Yoga Rudha. Então, se você seguir no caminho e melhorar e prosseguir no caminho, você vai atingir o estágio da perfeição. It is said, Yoga Rudhasya tasyeva samakaranam uchyate. That means once you reach at the stage of perfection, then we have to maintain that state. Significa que quando você atingir o estágio da perfeição, você deve manter esse estágio. We need not have to act or work, but have to maintain our inner state of peace and equanimity. A gente deve trabalhar para manter o nosso estado de paz interior. This is just like this. If a student is studying hard to be a doctor, É como um estudante que está estudando muito para ser um doutor. he studies for 7 to 8 years very, very hard to be a doctor. Ele estuda por 7 ou 8 anos, muito pesado para ser um doutor. Thereafter, he appeared the examination and received a doctor's degree. Então, depois de muito trabalho, ele consegue o diploma de doutor, médico. As long as he was studying the medicine, he was a Arulukya, or he's a yogi. Então, enquanto ele está estudando, a gente pode dizer que ele é um yogi. Once he received the doctor's degree and become a doctor, he is Siddha, or we can say is a Yogarudha. E quando ele consegue o diploma, a gente pode dizer que ele é um Siddha ou Yogarura. But after having a doctor's degree, he has to practice. Mas mesmo depois de ter o diploma, ele tem que praticar. He has to see the patients and prescribe medicines. Ele tem que atender as pessoas e prescrever medicações. And if he do not practice, then after few years he will forget what he have read. E se ele não praticar, depois de alguns anos, ele vai esquecer o que ele aprendeu. So, although he was a doctor and has doctor's degree, but if he do not practice, he cannot maintain his doctor's degree. Então, mesmo que ele tenha um diploma, se ele não praticar, ele não pode continuar e manter como um médico, se manter como um médico. In the same way, when you practice, spiritual practice goes on and you reach to a higher stage, you have to maintain that state.
Da mesma forma, quando a gente está praticando nossa vida espiritual e alcança estados elevados, a gente tem que manter esses estados. So, how to maintain this state? Então, como manter esse estado? And here Krishna says, Samahkarana muchyate. That means we have to be completely detached, Krishna diz que nós devemos ser completamente desapegados, free from all desires and expectations, livre de todos os desejos e expectativas, free from all ambitions, livre de todas as ambições. and we have to be same in pleasure and pain, E devemos ser o mesmo no prazer e na dor, happiness and sorrows, felicidade e tristeza, victory and defeat, na vitória e na derrota, praise and criticize. nos elogios e nas críticas. We have to balance our mind A gente tem que ter o equilíbrio da mente and live in harmony. e viver em harmonia. So, the first stage is practice, that is called sadhaka, and the second stage is perfection, that is siddha. Então, o primeiro estágio é chamado de sadhaka e o segundo é chamado de siddha. When you are a sadhaka, we have to practice, practice, and practice. Quando você é um sadhaka, você tem que praticar, praticar e praticar. And when you are a siddha, when you are attained the perfection, then we have to maintain that state. E quando você atinge o estado de siddha, você tem que manter esse estado. Then, in the next verse, the God is saying, who can become a Siddha or Yoga Buddha? Então, no próximo verso é dito: quem pode se tornar um siddha yogarura? So he says three conditions. Então, ele dá três condições. If you can satisfy these three, then you can be a Siddha Mahatma. Se você satisfazer essas três condições, você pode ser um siddha mahatma. You can be really a perfect yogi. Você pode ser um yogi perfeito. You can be a yoga rudha. Você pode ser um yogarura. So he says, Yada hinendriyarthesu na karma svanusajjate sarva sankalpa sannyasi yoga rudhastadachyate. Yoga rudhastadachyate means he is called a yoga rudha, he is called a perfect yogi, he is called a siddha. Isso significa, ele é chamado de yogarura, ele é chamado de siddha, ele atingiu a perfeição. First is na indriyarthesu. That means not to run after sensual pleasure. Isso significa não correr atrás dos prazeres sensoriais. Second thing is na karmashu anusajjate. That means not to be attached with the action. Isso significa não se manter apegado às ações. And third is sarva sankalpa sannyasi means no desire, no expectation. Isso significa sem desejos, sem expectativas. So, today we have discussed about a few things. Então, nós discutimos sobre algumas coisas. You can close your eyes. We will reflect on what we have discussed today. Então, fechem os olhos e vamos refletir sobre o que discutimos hoje. There are two stages of spiritual practice. Há dois estágios da prática espiritual. One is called sadhaka, the other is called siddha.
Um é chamado de Sadaka e o outro é chamado de Siddha. It is also called Arurukya and Yogarudha. Também chamado de Arurusha e Yogarudha. Yogaruda. Arurukya can be compared to climbing a mountain, Arurusha pode ser comparado com subir a montanha. and Yogarudha can be compared to one who has already reached at the top. Yogaruda pode ser comparado com aquele que já atingiu o topo. Those who are climbing, they have to work hard. Aqueles que estão subindo devem trabalhar duro. But those who are reached at the top, they have to rest in peace, joy, Mas aqueles que atingiram o topo devem descansar em paz, paz e alegria. in our spiritual journey also we have to practice hard, Na nossa jornada espiritual, devemos praticar duro. and after reaching a state of perfection we have to maintain that state. E depois de atingir o estágio da perfeição, devemos manter esse estado. Generally our mind is attracted towards sense pleasures. Geralmente as nossas mentes estão atraídas aos prazeres sensoriais. If you want to rise above this physical pleasure Se você quer subir acima dos prazeres and sensoriais to lead a God conscious life, e atingir a consciência divina, we have to think and analyze our life. nós devemos pensar e analisar as nossas vidas. When you analyze our life, we will see that running after sensual pleasure is not the real goal. Quando a gente analisa as nossas vidas, a gente percebe que correr atrás dos prazeres sensoriais não é o objetivo. There is a higher goal in life. Tem objetivos mais elevados na vida. Our goal is not sense pleasure, but it is God. Além dos prazeres sensoriais, nosso objetivo tem que ser Deus. Then we can start a spiritual journey. E a gente pode começar a nossa jornada espiritual. And when you start our spiritual journey, we have to work hard. E quando a gente começa a nossa jornada espiritual, a gente deve trabalhar duro. We have to work without expectation and attachment. Devemos trabalhar sem expectativas e sem apego. And slowly we will advance in our practice of yoga. E aos poucos, nós vamos avançando em nossa prática de yoga. And one day we'll reach the state of perfection. E um dia atingiremos o estágio da perfeição. And when you reach at the state of perfection, E quando atingir o estágio da perfeição, we have to maintain it. devemos manter. Otherwise, there may be a chance of fall down. De outra forma, há uma chance de falha. So every spiritual practitioner of yoga should understand it very, very clearly. Então, esse é um ensinamento de uma vida de yoga que é preciso entender muito claro. We have to analyze ourselves, Devemos analisar a nós mesmos. where I stand, Onde eu estou? and accordingly I have to prepare myself and go forward. E eu devo me preparar e seguir. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate
Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Thank you all. Om. Amen.